Olá, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar aqui com vocês o primeiro componente da comunicação não violenta, segundo o psicólogo americano Marshall Rosenberg. Ele também é autor do livro Comunicação Não Violenta. Então, o primeiro componente diz observar sem avaliar. Esse é o primeiro tópico para colocarmos em prática a comunicação não violenta. E o que é isso? É quando a gente consegue separar aquilo que vemos daquilo que avaliamos e julgamos. Quando fazemos essa separação, a probabilidade de sermos compreendidos por outra pessoa aumenta bastante. Avaliar o outro é natural, todos nós fazemos isso o tempo todo. O que eu quero dizer é que, primeiro, é muito importante separarmos aquilo que a gente observa daquilo que eu avalio. Porque essa avaliação que você faz, que eu faço, é o seu ponto de vista, é o meu ponto de vista, é a maneira que você enxerga e é a maneira que eu enxergo. Não podemos colocar nossas avaliações como sendo verdades absolutas. Por exemplo, dizer você é preguiçoso, você é mentiroso. Isso significa uma avaliação que eu faço, porque falando desse jeito, parece que essa minha avaliação é como se ela fosse uma verdade absoluta. E quando Marshall fala em separarmos aquilo que nós observamos, daquilo que nós avaliamos, isso significa que nós podemos dizer a nossa avaliação de todas as coisas, desde que isso seja muito bem dito, com cuidado, separando os dois aspectos, porque se nós não separarmos, falamos aquilo que nós avaliamos da maneira como nós interpretamos, e isso tende a gerar para as pessoas como uma crítica, como algo negativo. E quando uma pessoa começa a se sentir criticada, ela se fecha para compreender os demais. E isso gera ruído na comunicação, fazendo com que a comunicação não ocorra de forma fluida e compassiva. Então, é muito importante que a gente primeiro observe aquilo que acontece e só depois fazermos uma avaliação objetiva dos fatos. Por exemplo, toda vez que eu faço um julgamento moral, eu estou generalizando. Você é preguiçoso, você é mentiroso. Essas avaliações, elas devem ser feitas sobre um fato bem específico, que está sendo observado naquele momento. Eu não posso taxar como verdadeira uma característica sobre uma pessoa. Agora, faz toda a diferença quando eu falo. Quando você dorme até às 11 horas da manhã, um ato bem objetivo, então eu penso que você está sendo sim preguiçoso nesse momento. É diferente de você rotular a pessoa como sendo preguiçosa. Um outro exemplo, quando você diz isso sobre o seu irmão, você está mentindo. Eu falo que a pessoa está mentindo nessa situação. Eu não estou falando que a pessoa é mentirosa. O que nos ajuda muito também é sempre que nos vimos dentro de uma situação, tente imaginar como se você estivesse fora da situação, como se nós fôssemos um observador externo da situação, vendo aquela situação acontecendo com outra pessoa.
Isso nos ajuda a nos afastarmos emocionalmente da situação, fazendo com que busquemos soluções mais racional e mais objetiva. Conclusão: o convite aqui é mudança de perspectiva ao avaliar o outro. Se o outro não faz aquilo que eu considero como verdadeiro, como certo, como justo, então eu começo a julgá-lo. Você é preguiçoso, você é mentiroso, você é irresponsável. Todo julgamento é uma lamentável expressão de uma necessidade nossa que não é atendida. Como as coisas não são como eu quero, como eu gostaria que ela fosse, então eu julgo.